Deus seja louvado, amado. Amém. 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 Deus, abre o livro, segundo o Evangelho por João, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 32 em diante. Glória a Jesus. Livro de João, capítulo 7, versículo 32 em diante. Meus amados, aqui, nesse versículo aqui, do 32 ao 36, aqui tem um projeto de prisão do nosso Senhor Jesus. Os fariseus, eles vão fazer um projeto aqui para ver como que vão prender o nosso Senhor Jesus. Então vamos ver aqui. Vamos ler o versículo 32 até o 36, depois nós vamos dar continuidade, tá bom? Aqui diz assim: os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele, claro, do nosso Senhor Jesus, essas coisas. Os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Disse depois Jesus: ainda um pouco de tempo eu estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me buscais e não me achareis. Aonde eu estou, vós não pode vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é essa que diz: buscar-me-eis e não me achareis? Aonde eu estou, vós não podes ir. Então, paramos aqui, queridos, e vejamos aqui nessa passagem, no versículo 32, vocês vejam que os fariseus aqui, olha, eles ouviram a multidão que estava murmurando do Senhor, essas coisas, então os fariseus, os principais sacerdotes, mandaram os servidores para prender o nosso Senhor Jesus. Esses fariseus, esses principais sacerdotes, irmãos, eles representavam o Sindério, glória a Deus naquela época. Então eles mobilizaram aqueles oficiais também para prender o Senhor Jesus. Os guardas eram, claro, naquele tempo, que serviam ali eram os levitas, e tinham o seu cargo de manutenção de ordem ali no recinto, que naquele tempo eles... Me perdoa, no amor de Jesus, viu, irmãos? Mas em nome de Cristo a mensagem vai ser entregue, sim, essa leitura da Bíblia em nome do Senhor Jesus, né? Então vejamos aqui, irmãos, que a prisão do Senhor Jesus implicava ser ele um criminoso, porque eles queriam incriminar o nosso Senhor Jesus. Vocês viram que Jesus foi crucificado como criminoso, um malfeitor. Entre os dois malfeitores ali, dois criminosos. Não é verdade? Glória a Deus. Isso aí nós podemos, inclusive, ver aqui, irmãos, que esses líderes, eles esperavam que eles poderiam desencorajar o nosso Senhor. Mas, enfim, nós vemos no versículo 33 que disse-lhe Jesus: ainda um pouco de tempo eu estou convosco, e depois, para onde eu vou, depois eu vou para aquele que me enviou. Então o Senhor estava falando que ele voltaria para o céu. Deus enviou ele do céu para nós aqui na terra, e a crucificação dele, a ressurreição dele, o Senhor o levaria para si, para a glória. Tanto que você vê isso em Apocalipse, capítulo 12, que ali tem uma passagem linda sobre o Filho de Deus, né? Aquela mulher que é o povo de Deus, ele ia gerar um varão, glória ao nome do Senhor Jesus, um varão para reger essa terra. Esse varão, ele já está com o Senhor, ele é nosso Deus, que é Cristo, e Jesus, ele domina os céus e a terra. Todo o poder foi dado a ele. Você pode ver isso, Mateus capítulo 28, lá nos últimos versículos.
está lá, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então, irmãos, nós vemos assim que isso aqui, 6 meses antes, ele falou desta forma, de ser crucificado. E vemos aqui no 34, esse registro aqui, irmão, que vós me buscareis e não me achareis. Aonde eu estou, vós não pode ir. Glória ao nome do Senhor. Então, vejamos aqui que é um registro, né, irmão? E onde eu estou, né? Então, veja que ele estava falando ali, e ele já está em Deus, ele está lá com o nosso Senhor, glória a Deus. A humanidade ali, no caso deles, eles não estavam nessa mesma comunhão e nessa fé. Porque Cristo, ele tinha comunhão com o Pai, ele é a comunhão com o Pai, Deus Filho estão ali junto. E vejamos aqui no versículo 35 que esses judeus, esses falaram assim, um aos outros, para onde irá esse aí? Por que que nós não vamos achá-lo, né? Porventura, ele vai para disperso entre os gregos, quer dizer, ele vai largar nós aqui, ele vai deixar a Judéia, vai deixar Israel, vai largar tudo e agora ele vai começar a pregar para os gregos. Isso aqui era o pensamento deles, né, irmão? Então, vejamos aqui que eles entenderam muito mal. Esse povo aqui entendeu muito mal a afirmação de Jesus nesse versículo 34, que ele falou: Vós me buscarei e não me achareis, aonde eu estou, vós não podereis ir. Então, ele achava que Jesus estavam já ali para o lado dos gregos, iria para os gregos ali. Mas, irmãos, esse é um entendimento muito mal, né? Então, desde esse tempo aqui, irmão, muitos judeus não retornaram à Palestina, mas continuaram a viver em disperso, né? Vejamos, então, que aqui o Senhor, eles falaram, que palavra é esta que diz, buscar-me-ei e não me acharei? Aonde eu estou, vós não pode ir. Irmãos, eles ficaram sem entender. E aí, irmãos, eu digo para vós, a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra que saía da boca de Cristo é espírito e vida. E todo crente espiritual, seja irmão ou irmã, cristão ou cristã, que tem a palavra de Deus, as suas palavras não são mais suas, são do Espírito Santo que dá vida, é do Espírito e vida. Por isso, irmãos, vocês não se assustem. Por vocês serem espirituais, muitas pessoas não vão querer ficar perto de vocês. Somente alguns que conhecem Cristo ficará. Porque só sai palavras do Espírito de Deus da tua boca. Então, o que que acontece? Muitos não te convidam para você estar junto. Aquela irmã só fala de Deus, só fala de Deus. Aquela pessoa não para de falar de Jesus, não tem outro assunto. Se não for Jesus, tudo envolve Cristo. Alguns não entendem, irmãos, ainda transformam em religião. Aquilo lá é muito religioso, é muito religiosa. Mas, irmão, nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Nós somos, glória a Deus, pedras vivas. Conhecemos a rocha, conhecemos Jesus Cristo. Irmãos, e tudo, se o Senhor disse que as palavras dele é espírito e vida, e se nós temos a palavra de Deus em nossos corações e a nossa boca sai palavras divinas, então nós temos espírito de Deus e temos vida, a vida eterna, ela se manifesta. Então, queridos, precisamos entender uma coisa, é muito importante isso. Tem muito cristão, ou melhor, tem muito crente que às vezes não tem palavra de Deus mais na sua boca, mas tem outros tipos de palavras. As palavras deste mundo, as coisas mundanas, os interesses da concupiscência da carne. Então seria bom cada um de nós refletirmos, temos o Espírito de Deus em nosso coração verdadeiramente, as nossas palavras têm espírito e vida, mas isso aí só Jesus tem. Irmão, agora o Senhor Jesus habita em teu coração, minha irmã. Então, se ele habita em teu coração, você tem a palavra, espírito e vida. Você tem. Então, queridos, não se entristece pelas as pessoas te rejeitarem, não querem te ouvir, mas glória ao nome do Senhor.
Deus sempre enviará pessoas para ouvir a verdade que estará na sua boca, que está em teu coração. Tem muitos, eu acho isso até interessante, irmãos, muitos crentes que eles parecem que já está engoldado, não quer ouvir mais. Mas bem-aventurados sois vós, que vocês vejam que verdadeiramente só as palavras do Senhor podem nos salvar. Somente Cristo, ele pode nos salvar. Então vejamos aqui que esses judeus, eles entenderam muito mal. Infelizmente, no meio de nós, tem muito crente que entende muito mal, muito mal. Já acha que é impossível isso acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês dentro da palavra de Deus. Uma outra coisa aqui, mais ou menos parecida com aqui. Por exemplo, uma criança, olha só, olha para o lado espiritual, viu, irmãos? Porque se você olhar pelo lado material, isso vai confrontar. No versículo, olha só, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quero deixar um exemplo para vocês aqui. Sobre o pecado e sobre a graça de Deus. Olha aqui, ó. Portanto, como por um homem, quem é este homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, porque Adão ele ouviu, né? Ele acabou aceitando aquele fruto que era proibido, que Deus disse, no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Então, vamos lá. Então, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, o pecado gerou a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, está aqui claro que somos pecadores. Porque Adão, ele tinha a vida eterna. No momento que ele pecou contra o nosso Deus, ele perdeu a vida eterna. E ele passou a ser um mortal. Irmãos, nós não viemos de Adão, todos nós não viemos de Adão, então nós somos seres mortais. Todos morrem. Você vê que nós nascemos e depois morremos. E assim por diante. É o ciclo da vida. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E hoje a morte. Você vê que qualquer dia a morte vai te levar para a sepultura. Nós temos esse pecado, que é a morte. Ainda que Cristo nos perdoou todos os pecados, este pecado da morte, ele permanece para que se cumpra a ressurreição, como Cristo foi ressuscitado, assim ele nos ressuscitará. Aí a morte não tem mais nenhum poder sobre nós, porque nós vamos morrer com a esperança da ressurreição, a esperança de Cristo vir nos ressuscitar. Agora, olha o contraste, né? Agora eu quero ajudar vocês. Agora, veja bem, agora, Glória a e os Deus. familiares, o papai vai ver uma criança, o seu filho, os familiares vai ver a criança, e fala, nossa, que anjinho, que coisa mais linda. Sim, que os seus olhos contemplam a formosura daquela criança. Só que aquela criança é pecadora. Mas como isso, irmão? Ela é pecadora. Todas as crianças que nascem é pecadora. Mas isso não pode. É um anjinho. Não fez nenhum pecado. Não fez ainda. Mas quando ela crescer, ela vai fazer o pecado. Quando a criança tiver 4 anos, ela vai aprender a mentir. E os pais não ensinaram a mentira. Ela vai aprender a esconder alguma coisa. Tem criança que às vezes está no colo. Se ela ficar com raiva, manifesta a raiva. Às vezes alguma coisa que contraria ela. Ela pode até dar um tapa na cara de uma mãe.
dá um tapa na cara de um pai. Que ofensa é essa? Da onde ela aprendeu isso? Vocês viram? Nasceu dentro dela esse pecado. Porque tem que cumprir as escrituras que está em Romano. Por um pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo e o pecado gerou a morte. E todos passaram a ter a morte. Por isso que somos todos os pecadores. Então a criança é pecadora. Mas se você olhar para uma pessoa que não é espiritual, que eu acabei de ler agora aqui, os judeus aqui entenderam mal Jesus, muitos crentes que não são espirituais entendem mal isso. Ah, esse irmão aí não está certo, ele está falando errado. Que é isso? Não pode falar isso. O que uma criança tem a ver? Uma criança, um anjinho desse, veio purinho, nenhum pecado tem. Tem sim, ele já nasceu com a morte dentro dele. Pois não tem mãe que está gerando o filho, de repente o feto não morre lá dentro? A morte já pegou ele lá dentro, está lá o pecado lá dentro, tirou a vida dele lá dentro. Não tem mãe que às vezes nasce uma criança, com uma semana a criança morre, não tem mãe que às vezes dentro do nascimento, glória ao nome do Senhor Jesus, às vezes uma complicação lá, não morrem as duas, tanto a criança quanto uma mãe. Não existe vários casos assim que provoca dor, não é pecado isso, irmão? Não veio do pecado da geração de Adão ali? Pois é. Então nós temos que ser espiritual. Vamos ver uma outra passagem, Jeremias. Olha aqui, Jeremias, vamos lá em Jeremias. Olha o que Deus fez com Jeremias, irmãos. Aí vocês vão entender. Isso é para espiritual. Agora, quem não for espiritual, vai criticar mesmo. Ah, mas o que é isso? Uma criança não tem, não está no grau da espiritualidade. Irmãos, é o que o Senhor Jesus disse. O quem são espirituais é como um vento. Ele assopra aqui, assobia ali, mas ninguém sabe discernir de onde ele veio e nem para onde ele vai. Os espirituais, ninguém vai discernir os espirituais, porque os que a palavra de Deus é espírito e vida. E quem se apega à palavra de Deus é espiritual. E o que acontece? O carnal não discerne a vida dessa pessoa. Aí é mais fácil ser criticado mesmo. Por isso que tem irmãs que são criticadas, irmãos que são criticados. Por quê? Por ser espirituais. São espirituais. Vamos lá, Jeremias. Olha aqui, olha que coisa mais linda em Jeremias. Um exemplo. Eu falei que a criança nasce com pecado, não falei? Olha aqui, ó. A vocação de Jeremias aqui, ó. Eu vou ler já do versículo 4. Primeiro capítulo, né? O capítulo 1 de Jeremias, versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor. Deixa eu ver, eu estou no capítulo 2, desculpa, capítulo 1. Ó, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, esse menino já deveria provavelmente ter 17 anos ou 18 anos, mais ou menos, uma proximidade, é um jovem. Ele nunca passou na mente dele que ele nasceu do pecado, ele não pensou nada disso. É um jovem. Olha o que Deus fala para este jovem. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmãos, ele, Jeremias não tinha nascido, estava dentro do ventre de sua mãe. Deus o santificou. Por que Deus santificou ele lá, irmão? Não é uma criança, não era uma criança para ser santa? Por que ele foi santificar uma coisa que... Porque ele nasceu do pecado. Entendeu? Irmãos, glória a Jesus. A partir do momento que aceitamos Jesus, pela fé, fomos justificados. Pela fé, fomos santificados. Glória a Deus. Queridos, gostaria que vocês abrissem no livro de João, capítulo 17. Olha aqui, a oração de Jesus. No capítulo 17, acho que o versículo 17, olha o que Jesus disse. No versículo 17, orando para Deus, santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós temos pecados.
E Deus nos santifica pela tua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Então, nós todos os dias que nós comemos a palavra de Deus, vivemos em Cristo, andamos com Ele, Ele nos santifica todos os dias, porque estamos nesse corpo de pecado. A nossa alma, o nosso corpo nós fomos perdoados, mas ainda estamos com um corpo que peca. O corpo não foi glorificado. Então você vê que hoje você está forte, está firme, dando glória a Deus nesta reunião, servindo a Deus, aprendendo a Deus, mas qualquer momento você pode cometer um erro, você pode ser afrontado, alguém te tirar do sério, de repente você perde um pouco da paciência, pode falar, me perdoa a expressão da palavra, você pode falar um palavrão, ou pode xingar, ofender essa pessoa, e de repente o Espírito Santo te acusa, e você pede perdão, você chora, você se sente mal, você não tem nem força de orar a Deus, de tão envergonhado que você possa estar. Oh, Senhor, está vendo, irmãos? Por isso que a palavra de Deus nos santifica todos os dias. Todos os dias precisamos comer da palavra de Deus, meditar nela, ler a palavra de Deus. Irmãos, antes do ano 2020, irmãos, glória ao nome do Senhor, nós não tínhamos essa oportunidade de sentarmos aqui em via online e conversar com todos e ler a palavra, meditar. E você vê em nenhum momento nós estamos aqui falando da vida de alguém, da vida de outro, ou que você vai ganhar alguma coisa, ou que Deus vai mudar. É só Cristo, Cristo. Por quê? Porque Ele é a fonte da vida. O que vai acontecer? A tua fé, ela vai aumentando dia a dia, e você vencerá todos os obstáculos por causa da fé que você tem em Cristo Jesus. Ele é a fonte, entendeu? Vamos observar numa outra passagem, ali no livro de, acho que é Romanos, Romanos capítulo 8. Olha aqui, vamos lá, Romanos capítulo 8, só para vocês verem como o Senhor, Ele nos santifica, todos que são batizados, todos que recebem Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele recebe essa santificação, porque a vida desse crente não é mais do mundo. Essa santificação não vem de você, é uma graça, é maravilhosa. É Cristo nos deu a graça de viver em Deus, viver com Ele. Nós somos filhos de Deus por causa de Jesus, não por causa de nós. Olha só, vamos lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Receba aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Olha que coisa linda. O que direi, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Deus é conosco? Porque nós estamos com o Senhor, nós vivemos na palavra de Deus. Então, Ele é conosco. Quem está com a palavra de Deus está com Deus. Olha só, o versículo 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, Deus não poupou. Lembra que Jesus estava lá em Getsemane? Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim, mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus não poupou, não, meu filho, você tem que passar pela crucificação, você tem que tirar o pecado desse povo, tem que tirar o pecado do mundo. Você vai atrair todo esse pecado, e eu me agrado disso, porque eu fiz o ser humano e eu quero salvá-lo. Eu vou salvar. Adão falhou, mas você não falhará. Vá. E Jesus foi, olha, nem o seu filho ele poupou, antes entregou por todos nós. Quem que entregou Jesus? Foi Deus, o Pai. Entregou por você, por mim, por todos aqueles que creem em Ele, certo? Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Olha só aqui, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Você viu? E Deus o santificou, Jeremias, no ventre. Olha aqui, após o nosso batismo, na nossa crença em Cristo, aceitar como Salvador, Deus nos justifica. Não tem Satanás, não tem diabo, não tem demônio, não tem pessoas que pode acusar você diante de Deus mais. Não pode. Satanás não pode. Aquele momento que ele não vai chegar lá em Deus e te acusar.
O que ele pode fazer é entrar assim um pensamento na tua cabeça e dizer assim, ó, você pecou contra Deus, Deus não está mais na tua vida, não vai mais na igreja, não sirva mais a Deus. Olha, aproveita o mundo porque você já rodou, que você é isso. Irmão, não crê nesses pensamentos satânicos, não. Nessas flechas, nesses dados inflamados, não. Tem o escudo da fé. Vai lá para os pés do Senhor, como está escrito na segunda epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos, eu vos digo que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a nossa apropriação, não só nosso, mas pelo mundo todo. Ele é a apropriação dos nossos pecados. O que quer dizer? Jesus interfere. Todo momento que você pede perdão, o nosso Senhor Jesus está com o braço aberto. Mas é um perdão sincero, não fingidos, tá? É perdão sincero. Porque Deus e Cristo sondam nossa mente e o nosso coração. Ele sabe quem é fingido e ele sabe quem é verdadeiro. Ele sabe quem se arrependeu de verdade e ele sabe aqueles que só por boca e continua pecando. Então, queridos, aí o inimigo vem na cabeça da pessoa e fica acusando. Não dê ouvido a essa voz. Vai para os pés de Jesus Cristo. Vai para os pés do Senhor. E aqui está bem escrito, não acabei de ler para você, é Deus quem justifica. Irmão, não tem uma pessoa na terra que vai te justificar. Não tem pastor que vai te justificar, não tem líderes que vão te justificar. Quem te justifica é aquele que morreu na cruz por você e por mim. Só ele pode me justificar. Só ele pode justificar cada um de vocês. Agora, os líderes que Deus o colocou, os pastores, todos que o Senhor colocou, é para auxiliar as ovelhas. Por isso que nós temos que nos instruir na palavra, porque nenhum de nós aqui podemos pregar a morte para alguém aqui. Não temos essa autoridade de Jesus Cristo, pois é Ele que tem a vida. Porque senão não tinha julgamento. Para que ia ter, então, o dia do juízo final se o ser humano julgar um ao outro aqui na Terra? Quem tem essa capacidade? Nenhum pode, não tem essa autoridade de Cristo, porque podemos entender isso no livro de Apocalipse, capítulo 5, quando João teve aquela visão, viu que nem nos céus nem na terra, tinha um livro lá com 7 selos, não havia ninguém digno, nem nos céus, e nem na terra, nem debaixo da terra, que poderia pegar aquele livro e desatar os seus selos. João chorou. João chorou porque ninguém era digno, nem ele próprio era digno. Você acha que você é digna e eu também? Mas nem pensar nisso, né, irmãos? E o que aconteceu? O desespero de João, lá vai o ancião e diz: não chores. Aqui tem o leão da tribo de Judá. Quando ele olha no trono, um cordeirinho degolado, com salpicado, todo de sangue, morto, mas reviveu. E Jesus vai lá nas mãos do nosso Pai Celestial, tira o livro, pega o livro da mão do Pai. O próprio Cristo abre o livro e vai desatando 7 selos, um por um. E aqui eu não vou explicar tudo, senão vai demorar muito. Você viu, irmão? Então, e qual é a função dos líderes? Meu amado, se alguma ovelha peca, sabemos que pecou, que nós temos que ajudá-los, é mostrar a misericórdia de Jesus. Claro, existem algumas disciplinas. Por que a disciplina? Você é mãe, você é pai. Seus filhos, quando cometem algum erro, vocês não dão uma disciplina no filho, porque, irmãos, antes de disciplinar o filho, ele é instruído, mas tem a teimosia do filho. Ele descarta as palavras do seu papai e da sua mamãe. Ele descarta e não dá ouvido à voz. Ele quer experimentar o desejo dele e ele viola aquela orientação de um pai e mãe. O pai e a mãe, então, pega esta criança, materialmente dizendo, e disciplina ela. Às vezes dá uma palmadinha no bumbumzinho dela, às vezes põe num castigo lá, você vai ficar tantos minutos aí, você não vai sair desse lugar, para você refletir o que você fez. Você causou isso, isso, isso. Aí o menino já fala: me perdoa, mãe. Ô, mãe, eu cometi. Aí às vezes o perdão é tão rápido. Tá bom, eu te tiro desse castigo, mas se me promete nunca mais fazer, mãe, pelo amor de Deus, nunca mais eu faço, mamãe. Eu peço perdão.
Aí você vê que até a disciplina é tão rápida, porque ele já recebeu a disciplina pela palavra da mamãe e do papai. Não, você vai ficar de castigo. Pronto, já recebeu. Só que quando a mãe e o pai vê a sinceridade dessa criança, ele diminui a disciplina dessa criança. Entendeu, meus amados? Vocês estão entendendo? Então, por isso que existe a disciplina dentro da igreja do nosso Senhor. Dependendo do coração, da sinceridade, a disciplina pode ser diminuída ou ela pode ser aumentada. Vai depender da reação do disciplinado. Então, aqui está a palavra de Deus. Os líderes, eles têm que ajudar as ovelhas. Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? A missão dos líderes, dos pastores, dos que têm o ministério, ajudar as ovelhas. Ter paciência com as ovelhas. Irmãos, às vezes tem ovelhas, outras, que começam a cobrar. Não, você é muito mole, você é isso, você é aquilo. Irmão, quem morreu por cada um de vocês? Foi os líderes que morreram por vocês? Ou foram o Cristo Jesus? Os líderes, se eles não tiverem a palavra de Deus, e se nós lemos agora na leitura passada da quarta-feira, que vocês lembram da reta justiça, que alguns faziam justiça segundo os seus olhos. Irmãos, se os líderes se venderem, vão fazer justiça com seus olhos e não com a retidão da palavra de Deus. A retidão da palavra de Deus tem que estar em nossos corações. E assim são os pais com os filhos também. Entenderam bem, queridos? Isso é muito importante e todos saibam. Dê licença. Então, amados, glória ao nome do Senhor. Nós estamos aqui sendo instruído pela palavra de Deus. Você vê que o Senhor, ele nos abre o entendimento, vamos saber como lidar melhor. Vamos saber como cuidar. Irmãos, entendam isso. Nesse momento, nós estamos aqui nesta reunião tão maravilhosa, linda, e Deus me dando a graça de ministrar esta leitura da palavra pela guia do Espírito Santo. Eu estou lidando, não estou lidando com objetos aqui dentro. Eu não estou lidando com todo o respeito a vocês, mas eu quero que vocês entendam comigo. Eu não estou lidando com animais. Eu não estou lidando com boi, com vaca, com galinha, com frango, com pato. Eu não estou lidando com aves. Eu estou lidando com almas viventes, almas eternas. Não lido com cachorrinho morre, tudo se vai embora. Almas são eternas. Agora a alma tem dois caminhos. Como Jesus disse, tem a porta estreita e a porta larga. E a porta estreita são poucos que entram por ela, mas conduz à vida eterna. E o caminho é apertado. A porta larga, por ela ser larga, muitos entram por ela e vão para a perdição eterna. Então vocês estão percebendo que nós estamos falando de almas. Eu estou falando com vocês almas. Almas. Dentro do teu corpo existe uma alma que pertence a Deus. E em nome de Jesus, para ser anunciado toda essa leitura, para se falar de Cristo, eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Eu tenho que saber que eu lido com almas eternas e que vocês estão querendo saber a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E eu tenho, na guia do Espírito Santo, antes de ter essa reunião com vocês, dobro o meu joelho, falo com o Senhor, meu Senhor, que o teu Espírito Santo nos instrua para que nós possamos falar do teu nome, abrir a nossa mente. Não é só a sua mente, não, a minha. Você acha que eu sou uma pessoa sábia? Não sou. Eu não sou. Sábio é Deus em nós. Sábio é o Espírito Santo que nos instrui. Mas que dessa sabedoria de tudo, de onde vem? Não vem do irmão Júlio, nem do irmão fulano, nem de ciclano. Vem do Espírito Santo de Deus, daquele Consolador que Jesus nos enviou. Vem de Cristo, porque onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio de vós. Cristo está em nós, ele é Espírito. Ele está na tua casa, está na minha casa, está no trabalho, vocês podem estar aí na plataforma do YouTube trabalhando aqui também. Alguém está fazendo os afazeres da casa, mas o Senhor está com você aí. Entendeu? Então lidamos com almas eternas. E essas almas eternas precisam conhecer a verdade. E a verdade vos libertará.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. E nos libertará do quê? Do pecado. Todo aquele que conhece Cristo fica liberto do pecado. Como assim? Conhecer Cristo, o mundo todo conhece por nome. Conhecer Cristo é andar com Ele. É você viver dia a dia com Ele. Vou te dar algum entendimento material para você, tá bom? Imagina quando uma pessoa casa. Tá ali dois jovens, solteiros, cada um na casa do seu papai, na casinha do seu papai. No dia do casamento, esses jovens se unem. Agora que eles vão se conhecer de verdade. É a união deles. Eles vão dormir na mesma cama, vão tomar café junto, vão almoçar junto, vão limpar a casa junto, vão trabalhar, e assim por diante, dia a dia. Aí um vai conhecer o comportamento do outro. Cada dia. Os anos vão passando, o amor vai crescendo. Estamos falando de um casamento sadio, tá bom? Um casamento que tem fé, um casamento que conhece Jesus e que um suporta o outro por amor a Cristo e que um ajude o outro, que cada um respeite o outro. Esse casamento é um casamento sadio, né? Então, veja, o que acontece com isso? Vai passando os anos, passa 2 anos, aquela alegria, nossa, é flor para cá, é coisa toda. Passa 3, 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, o amor desse casal é diferente. Um já sente mais falta do outro, às vezes querem sair junto. Bem, vamos até o mercado. Ah, bem, pode ir. Não, mas eu queria que você fosse comigo. Ô, meu amor, eu preciso então. Mas eu queria que você fosse comigo. Você tá vendo? Quer estar junto. 40 anos de casado, quer mais junto, aí 50 anos. Sim, eu tô falando de casamento, sabe? Que tem uns que um não quer nem olhar para a cara do outro, porque foi mal plantado esse casamento, né? Mas um casamento cristão, um casamento de respeito é assim. Então, queridos, é assim. O crente que conhece, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu já disse aqui, conhecendo Jesus, Jesus te liberta do pecado. Então, ande com Jesus. Agora, irmão, nós não estamos falando de pessoas que têm 30 anos de batizado, 40 anos de batizado, 60 anos de batizado, mas não anda com Jesus. Ah, mas eu sou crente, mas não anda com Jesus. Andar com Jesus é fazer a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade do Pai é do reino de Deus. Nem todos é do reino de Deus. Somente os que fazem a vontade do Pai. Tem muito crente que não faz a vontade de Deus. Tem muito crente que me perdoa a expressão da palavra, que são sem vergonhas mesmo. Na verdade, são cegos. Não tiveram uma conversão pura. Vieram com outra intenção. Mas os verdadeiros conhecem Deus. Por isso que se chama verdadeiros crentes mesmo. Então, amados, vejamos que assim é todo aquele que andar com Cristo. Você pode ver que um crente que anda com Cristo, seja um irmão ou uma irmã, quando estiver perto da morte, como o apóstolo Paulo falou, venci, eu venci, né? Tive um bom combate, venci e agora me resta a coroa da vida eterna. O crente que está próximo a partir dessa terra, ele fala, meus filhinhos, reúne os seus filhos, olha, servei a Deus, eu vou embora, Cristo já está vindo me buscar, eu fui fiel com Ele, em todas as minhas fraquezas, perdão, eu fui fiel com meu Senhor, glória a Deus. Sejam firmes, fiéis. Cristo está vindo me buscar. Breve eu estou partindo dessa terra. Andou com Cristo. Andou com Cristo. Aqueles outros que morrem. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus do céu, eu não quero morrer ainda. Não quero morrer, estou com medo. Não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus entra uma paz eterna no seu coração. Vindo o que vier, você tem a paz de Deus no teu coração de verdade. Você tem a paz de Deus, não, você tem a paz com Deus. A paz de Deus é com seus irmãos. A paz com Deus é você e Deus. Está entendendo isso? Ótimo. Então vamos agora, voltando às escrituras. Tá? Olha, só quero acabar de ler aqui o versículo 34, para ficar registrado aqui. Ó. Versículo 34 de Romanos 8. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus,
e que também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Pronto. Guarda isso em teu coração, bem? Agora, aqui no livro de João, nós vamos ler agora, irmãos, sobre a promessa do Espírito Santo, aqui no versículo 37 até o 53, o final, tá bom? Aqui diz assim, ó. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Que havia de receber e que nele crescem. Porque o Espírito Santo, aí, já está revelado, ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo, ele tem que ser dado a todo cristão depois de Cristo ser glorificado, a ressurreição dele e a subida dele para o céu. Versículo 40. E muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é um profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outro: vem, pois Cristo da Galileia. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre os povos havia dissensão por causa dele. E algum deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou a mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós foste enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, e que de noite fora ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Você viu a discussão que havia entre eles, né? Irmãos, nesse versículo 37, veja bem aqui, nós vemos aqui, irmãos, que está no último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: aonde foi que ele estava? Olha o versículo 14 do mesmo João 7. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e o ensinava. É aqui que Jesus estava. Jesus estava nesse templo ensinando. Foi por isso que Jesus estava em pé ali, dentro do templo, e começou a falar essas palavras aqui. Então vejamos aqui, meus queridos, nessa palavra aqui, essa festa, tinha uma festa da cabana, que já eram os últimos dias importantes, né? E Jesus fez aí essa passagem profética. Vamos ver ali no versículo 55 de Isaías, capítulo 1. Olha só. Livro de Isaías, capítulo 55. Glória a Jesus. Versículo 1. Vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai, comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E Jesus, ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Glória a Deus nas alturas. Versículo 12 de Isaías também está no capítulo 12, versículo 3 também, irmão. Está registrado e é bom ler aqui junto com a Irmandade.
Bem, olha o que está escrito aqui no registro. Isaías, capítulo 12, versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação. Não está se falando de rio da terra, não está se falando de poço de água, fontes das águas terrenas que nós temos aqui para beber para o nosso corpo. Está falando de uma fonte. Quem é essa fonte? É Cristo. Nós temos essa fonte dentro do nosso coração. Por isso que nós temos a palavra da vida eterna. Isso eu estou falando com humildade e não com orgulho, viu, irmãos? Saibas que isso vocês não adquiriram. Isso aí é um dom de Deus dado para nós. Cada um de nós recebemos por bondade. Aliás, eu acho que nós deveríamos ser muito mais grato a Deus, sempre lembrando desse dom que Ele deu a nós, tá bom? A graça de Cristo. Oh, perdoa, meu irmão. Em nome de Jesus, me perdoa. Então, vamos lá. Esse versículo 38 e 39. Oh, meu Senhor. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no vosso ventre. E disse ele do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, que havia de receber. Então, essa fonte de água viva que habita em nós é o Espírito Santo de Deus, irmão. E eu queria que vocês meditassem nisso. Vocês já pararam algum minuto na vida de vocês e saber e conversar com esse Espírito Santo que está dentro de vocês, porque é uma pessoa? Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa e Deus Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimento. Tem uma passagem que ele falou: não extinguai o Espírito Santo, não entristeceis ele. Tá vendo? Então o Espírito Santo tem sentimento, é uma pessoa. Os três é um só, uma trindade. Então, amados, Jesus falou muito claro que ainda seria dado na glorificação de Deus, na glorificação que Deus faria no corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Perdoa-me. Então vejamos que esse rio de águas, né, fluindo do ventre dos seguidores de Jesus. Esse é o rio de água. Nós somos seguidores. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Então nós temos uma água muito importante. Nós temos a palavra de Deus. E Jesus, irmãos, sabemos que todo seguidor de Jesus, isso cumpre essas bênçãos prometidas. Estão no Antigo Testamento. Estão no Antigo Testamento, meu irmão. Justamente para o fim do tempo. Nós não estamos no fim do tempo? Nós não estamos com o Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Então, o evangelista João, não estou falando de João Batista, estou falando de João, esse evangelista que escreveu este livro de João, tá? Ele observou aqui no versículo 39, que nós lemos, tá? Ele observou que esses emblemas do Espírito Santo, irmão, ele seria após a exaltação do nosso Senhor Jesus, após Cristo ser glorificado. E aonde nós podemos ver isso? Vamos lá em João, capítulo 20, versículo 22. Olha só. João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aí, tá vendo? O Senhor assoprou e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, vocês creem que vocês receberam o Espírito Santo ou não? Amém, né? Todo aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo recebeu o selo de Deus, recebeu o Espírito. Todo crente fiel a Deus tem o Espírito Santo. Não existe um crente, ó, alguém vai falar assim: ah, mas eu não fui selado com a promessa do Espírito Santo. Eu já expliquei para os irmãos. O dom de línguas é uma coisa, a virtude é outra, mas o selo de Deus é para todos os seguidores dele. O selo do Espírito Santo é Deus sela
todos os seus seguidores. Todos eles. Nós somos seguidores de Jesus. Hein? Bom, no versículo 40, querido, então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente, este é um profeta. Olha só que bonito, irmão. Versículo 41. Outros diziam, esse é o Cristo. Olha, já foi mais direto. Esse é o Cristo. Mas diziam os outros, vem, pois, Cristo da Galileia. Então, observa que esses judeus, eles eram observadores. Porque na promessa do Antigo Testamento, dizia que o Cristo, o Messias, ele viria de Belém, da onde Davi nasceu, viria de Belém. E nós vamos ver isso já. Bom, quando se fala o profeta aqui, muitos ouvindo isso diziam, verdadeiramente este é o profeta. Isso está mencionado aonde? Vamos em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15 ao 18. Seria ali o Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 15 ao 18. E o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu. Isso aqui é a promessa de um grande profeta que Moisés estava falando, tá? Como eu, e a eles ouvireis. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falarás bem naquilo que me disseram. Eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus disse, lembra que Jesus disse, as minhas palavras não são minhas, mas é do meu Pai que me enviou. Tá vendo? Deuteronômio. Então, vocês perceberam que esses homens, eles tinham conhecimento, sim, das Escrituras, tá certo? Mas eles estavam equivocados em algumas coisas. Vejamos bem aqui nessa passagem. Irmão, tem bastante aqui sobre isso. Está também escrito em João, no capítulo 1, se vocês abrir o livro de João, no capítulo 1, no versículo 19 e 21. Olha o que diz aqui. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes, levitas, para que perguntasse, quem és tu? Lembra que eu falei dos levitas lá no começo da palavra, que eles eram levados pelo sumo sacerdote? Então, são os levitas que vão. Observa aqui, ó. Versículo 20. João Batista confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Mas olha o versículo 21. E perguntaram, então o quê? És tu Elias? Não sou. És tu profeta? Não. E respondeu, não. Então, tá vendo, irmãos? Eles queriam saber. O que vamos dizer, então, para aqueles que nos pediu para vir aqui, né? Então, João Batista, ele mostrou que ele não era o Cristo, mas o Senhor, Deus, mostrou para ele quem era o Cristo no dia do batismo, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba aos ombros do Senhor Jesus. Vejamos também, irmão, no capítulo 6 de João, aqui, versículo 14. Olha aqui, ó. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, esse verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, justamente por causa de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15 ao 18 ali. Tá vendo? Então eles tinham conhecimento da Bíblia. Irmão, vocês entenderam como é importante a gente ler a Bíblia Sagrada? Essa instrução não é humana. Ler a palavra de Deus, irmão. Irmãos, entendam isso. Todo aquele que examina as Escrituras, procura
a entender a vida das promessas de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, cada dia mais é difícil para um crente desse negar Jesus, porque tem conhecimento quem é Cristo. Irmãos, infelizmente, me perdoem em nome de Jesus, mas para que todos aqui, nós temos que falar a verdade. Se hoje, irmão, com todo o respeito, irmão, no dia de hoje, levantar o anticristo e as leis da terra, porque está tudo já preparado. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Vocês têm os celulares, eu também tenho. A maioria de vocês já tem o aplicativo dos bancos. Hoje vocês não precisam pegar mais filas para ir a bancos. Vocês pagam conta de luz, de água, tudo através desse aplicativo, não é verdade? O INSS também, alguns recebem, é transferido para conta, enfim. Então tá aí o aplicativo. E é claro que as coisas vão mudando mais, mas eu vou falar nos dias de hoje. Hoje nós temos essa ferramenta. Todo mundo depende do celular hoje. Através do GPS, todo mundo é localizado, tudo é mais fácil, dá para localizar, né? Se perdeu o celular, dá para localizar. Bom, enfim, muita coisa. Hoje nós vemos assim. Suponhamos que hoje entra uma lei, o anticristo toma todo o domínio. Hoje as coisas são digitais. Irmãos, quem for comprar um carro, vender um carro hoje, você não recebe mais aquele recibo que você guardava em casa e no dia da venda do carro você levava, assinava aquele recibo e levava lá no cartório e passava para a pessoa. Hoje os recibos são digitais. Você não tem recibo mais nenhum. É digital. Alguém escreve lá. Tá certo? Esse é o direito hoje. Mas no dia do anticristo, olha, a partir de hoje, essa lei é assim, 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 assado. É um exemplo, tá, irmãos? Eu não estou aqui, só Deus sabe o que vai acontecer mais à frente. Mas por hoje a gente já, cada dia está nos sendo revelado mais as coisas. E é o seguinte: ou você vai participar desse novo sistema e vai negar o seu Deus, o seu Jesus, e todos os seus bens permanecerão contigo. Você vai ter que aceitar o novo contrato que virão. Vocês, quando pegam os aplicativos, não vê um contrato ali? Não vem ali para ler, a maioria nem lê, já põe lá, confirma e vai para o aplicativo direto. Não é assim? A maioria não lê. Então, virá um contrato, negue o teu Deus, não é mais de Cristo, e abandona Jesus, e os seus bens permanecem em vocês. Aí o crente que não está alicerçado em Jesus ainda, não tem esses conhecimentos. Infelizmente, hoje nós temos muito. Bom, o mundo nós nem precisa falar que ele já aperta e pronto, já lá vai embora. Aí a pessoa demora, não toma a solução. Aí o próprio anticristo vai lá e nega, tira a função do teu celular e você não tem mais acesso a banco, porque o seu dinheiro é digital. Irmão, com toda sinceridade, são poucos que vão lá no banco e pegam dinheiro em espécie. A maioria é digital. Irmã Ângela, teve uma ligação aqui, parou tudo. Tá, voltou? Tá dando para ouvir a minha voz? Sim, tá normal. Ótimo. É que teve uma ligação aqui. Bom, enfim. Aí a pessoa não decide. Outros apertam não. Então, some. Não tem acesso a banco, não tem acesso ao INSS, não tem acesso à venda do seu carro, não tem acesso à venda do teu patrimônio. Ou seja, saiu fora do sistema. Hoje é tudo digital, irmão. Hoje vocês têm acesso a isso, e eu também. Mas vai chegar um dia que nós não vamos mais ter acesso. Ou aceitamos Cristo, nós já aceitamos Jesus. Aquele dia será o dia da decisão.
se verdadeiramente vamos aceitar ou não. Porque hoje todo mundo aceita, mas quem andar com Cristo está preparado para esse dia. A maioria não está preparado para esse dia, irmão. Já ouviu falar muitas vezes, mas não está preparado para esse dia. Aí não aceita. Aí o que acontece? Você não vai, você não compra, você não vende, porque você não tem um aplicativo, você não pode fazer nada, está tudo inutilizado. O seu celular ficou inutilizado. Você vai lá no banco, não tem mais dinheiro para tirar no banco, porque é tudo digital. É Pix, é isso, é aquilo, não sei o que pode vir aí mais à frente, e acabou. Então, se nós hoje não tivermos alicerçado na palavra de Deus, vai ter muitos crentes que vão aceitar a marca da besta. Não se assuste, não. Agora, você está percebendo como Cristo te ama tanto, que Deus nos preparou todos os momentos para nós falar dele enquanto podemos. Vai ter um dia que não podemos mais. Está vendo hoje essa liberdade que nós temos aqui através da plataforma do Zoom, através da plataforma do YouTube? Os cristãos de Cristo, os verdadeiros, não terão mais acesso no futuro. Não vamos mais poder nos reunir futuramente. Então, aproveita agora, meu amado. Aproveita agora, minha amada. Jesus está muito próximo e nós precisamos nos preparar. A palavra, agora é hora de vigiar. Sabe aquela passagem que está escrito lá na Bíblia? Orar e vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor de vós para ver quem possa tragar. Agora é hora de orar e vigiar, irmão. Agora é tempo de orar e vigiar. Preguiçosos de oração, por favor, comece a orar, porque agora é hora de orar e vigiar. Comece a observar tudo o que está acontecendo em tua volta. Estou chamando a atenção dos preguiçosos, não vamos dizer assim, um desdém, mas é para chamar a atenção mesmo. Para, acorda. Muito bem. Então, já deu para ilustrar o que pode acontecer aí na frente, né? Eu não sei. Hoje nós podemos falar nos dias de hoje com esse, mas futuramente ainda vai ser revelado mais coisas. Mas vamos aqui. Então vejamos aqui, nessas escrituras, que aqui, quando fala de Cristo, que era considerado pessoas diferentes por alguns judeus, né, naquela época do primeiro século, mas Jesus demonstrou os dois, ele demonstrou ser o profeta e demonstrou ser o Messias também, ele demonstrou ambos. O que estava lá no Antigo Testamento como profeta e o que estava ali presente com ele como Cristo, ele se demonstrou ambos, as duas formas. Aí, irmãos, nesse versículo 42, diz assim, não diz, aí os judeus dizendo, não diz as escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia, de onde era Davi? Então, irmãos, eles não estavam errados, porque eles tinham lido as escrituras mostram. Eu fico triste, irmãos. Infelizmente, muito crente não lê as escrituras. É triste. É triste. E quando o crente, tem crente que fala assim, não lê, porque o Espírito Santo é ele que revela. Meu irmão, o Espírito Santo, ele revela tudo que está nas Escrituras. Por isso que Jesus diz que ele testifica de mim, mas as Escrituras precisam existir. Irmão, você tem uma casa, você vive dentro de uma casa que é seu, que você comprou. Ela existe uma Escritura nela ou não? Ou você comprou e você é dono da casa de boca só? Ou dono de uma propriedade de boca? Isso aqui é meu, eu comprei. Você comprou e não pegou nenhum registro que é teu, que te pertence? É isso? Por favor, se nós temos a Bíblia Sagrada, ela nos pertence, está registrado. E precisamos ler, como você leu o seu registro de imóveis, ou de carro, ou seja o que for. Nós temos que ler, porque a palavra de Deus, a palavra nos liberta, a palavra de Deus nos santifica. Esse registro tem que estar no coração de todos os cristãos, porque o Espírito Santo revela e testifica dele. É o que esses homens faziam. Você acha que esses homens aqui não tinham conhecimento? Olha o que eles estão falando. Não diz as escrituras, quer dizer, eles leem.
Eles estão lendo as escrituras do Antigo Testamento. Essa escritura nos diz que o Messias, o Cristo, vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi. Assim, irmãos, foi feita essa pergunta. Queridos, vamos falar de Belém. Vamos falar de Belém, que era ali o sul, ali de Jerusalém, no coração ali da Judéia, que foi profetizado sendo o local do nascimento do Messias. Malaquias, entramos ali no livro de Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá. Malaquias seria o último livro do Velho Testamento, tá, irmão? Depois, deixa eu ver aqui, Malaquias não. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu acho que é Miqueias. Não é Malaquias, não, é Miqueias. Agora, deixa eu achar Miqueias aqui, né? Ó Deus de caridade. Miqueias, irmãos, eu creio que está antes Sanfonia, Abacuque, Nahum, deixa eu ver onde está Miqueias. Aqui, ó, Miqueias está antes de, está depois do livro de Jonas, tá? Olha aqui, capítulo 5, versículo 2. És tu, Belém, Efrata, posto que pequenas entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, desde os dias da eternidade. Vou repetir. Desde os dias da eternidade. É Cristo. Antes que o mundo existisse, Cristo já existia. Verbo se fez carne. Entendeu, meus amados? Entendeu? Estamos vendo aqui em Miqueias, nesse capítulo 5. Podemos ver também, irmãos. São tantos, irmãos, né? Olha, agora, aonde que nós vamos ver? Vamos ver aqui no livro sobre o nascimento de Jesus. Tem mais versos, tá? Mas eu vou falar aqui do nascimento. Deixa eu só achar aqui. Eu acho que está no livro de Lucas. Está mais assim, mais relatado sobre o nascimento dele aqui. Deixa eu só ver aqui. Glória a Jesus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Livro de Marcos, tá bom? Eu quero pegar, irmãos, aqui, bem mastigadinho para vocês, porque eles aqui não tinham esse conhecimento, não. Eles achavam que Jesus começou por Galileia, mas não foi, não. Tá? Jesus, o Evangelho, deixa eu ver aqui, deserto. Nós vemos aqui em Mateus, deixa eu ver aqui, ó. José, teu marido, naquela parte, irmãos, do alistamento deles ali, aqui, ó, os magos de Belém, né, ó. Aqui, ó, capítulo 2 de Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes. E eis que veio magos, né? E vieram do Oriente de Jerusalém. Então, veja bem, a Jerusalém. Então, Jesus nasceu onde? Em Belém. Só que aqui, Jesus, como depois da que Herodes queria matar Jesus, vocês lembram que José, a mandado de Deus, foi para o Egito. Depois da morte de Herodes, ele voltou, só que ele não quis ficar mais em Belém, ele foi para Nazaré. E Jesus teve a sua criação ali em Nazaré. Então, quer dizer, Jesus, quando criança até a sua fase adulta,
como se tivesse naturalizado ali pelo tempo, né? Imagina assim, ó, vocês nasceram em São Paulo ou qualquer outra cidade, e só que o seu pai pega e muda, vai para o sertão da Bahia, vai para uma cidade lá ou qualquer outra cidade, e você vive lá, desde que você nasceu, só que você vive lá. Então, a maioria te conhece e acha que você nasceu lá, porque conhece você desde criança numa das cidades do Nordeste, qualquer uma, Vitória da Conquista, aqui, um exemplo, tá bom? A criança nasce em São Paulo, os pais mudam para Vitória da Conquista, a criança tem 8 meses, 9 meses, e a criança cresce, transforma em jovem, vai para as escolas, vai indo à noite, e aí casa, o jovem aqui, né, ele casa, e os outros pensam que ele é lá de Vitória da Conquista, porque ele já tem 30, 40 anos que vive lá, só nasceu em São Paulo, é um exemplo. Jesus foi o mesmo, ele nasceu em Belém, só que a criação dele foi em Nazaré. Agora, aqui, nesse registro que nós estamos aqui, é isso que esse versículo 2 eles estavam aqui, falando, mas o Cristo que nós conhecemos, ele tem que nascer em Belém. Só que eles não conheciam a história de Jesus que nasceu em Belém. Que Jesus foi perseguido. Eles não sabiam disso. Eles não sabiam nada disso. Então, veja, irmão, eles achavam que Jesus já estava na Galiléia, porque ele começou o ministério dele ali. Então todo mundo achava que ele era dali. Mas no versículo 43, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, no 43, assim o povo havia dissensão por causa dele. Aí tinha discussão sobre o nascimento de Jesus, a localidade dele, e por causa dele ser profeta ou não, e assim por diante. O versículo 44 diz assim: alguns deles queriam prender Jesus, tá? Mas ninguém lançou mão dele, ninguém. São esses levitas aí, inclusive, que estavam querendo prender a mandado lá, né, do sacerdócio. E vejamos aqui que sobre o tempo certo para a morte e a ressurreição de Jesus, nós podemos olhar aqui no capítulo 2, versículo 4, tá? Então eles não podiam prender Jesus. Por quê? No livro de João, capítulo 2, versículo 4, diz bem claro: disse Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, em resumo, não era chegada a hora do Senhor para ir para a crucificação. Ainda não tinha chegado a hora. Entendeu? Então, quando Cristo não fez, quando a mãe dele pediu sobre o que fazer, ele falou que não, mulher, que tem contigo? Não é chegada a hora. A mesma coisa foi aqui. Por isso que ninguém lançou a mão do Senhor Jesus. Não é chegada a hora. O que nós aprendemos aqui? Ninguém pode pôr a mão em vocês. Ninguém pode fazer nada com nós, a não ser quando Deus quer permitir as coisas. Mas Ele nos ensina. Através das Escrituras aprendemos. Quer ver só? Quer ver um exemplo? Algum de vocês pode ser perseguido. Alguém difamou a vida de vocês. De algum de vocês. Você está sendo difamado. Está sendo caluniado. Tudo por causa do nome do Senhor Jesus, que você vai ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 10 lá. Vos alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Muitos levantarão contra vós, injuriarão, te perseguirão e mentirão por minha causa, contra vós, por minha causa. E essa é a chegada da hora. Se vocês estão sendo caluniados, é porque chegou a hora. Se vocês são perseguidos, chegou a hora. Se somos desprezados, chegou a hora. Você viu como a gente acaba se conformando e agradecendo a Deus pelo conhecimento que chegou a hora? Agora, eu te ensino, me perdoe em nome de Jesus. Nós somos espirituais. Aquele que não conhece a Escritura, faça justiça contra ele ou contra ela, tira a vida dele e está pegando no meu pé, meu Senhor. Isso é espiritual. Nem sabia que chegou a hora dele. Pai, agora olha quem conhece as Escrituras. Pai, meditando na tua palavra, no livro de Mateus. Está aprovado, hein, irmão? Às vezes tem um monte de irmãos te desprezando.
por você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Às vezes no secreto está falando tão mal de você, procurando um jeito para te derrubar. Você pensa que isso não existe? Existe. Olha aqui, aí você sabe da perseguição, o desprezo que os outros têm. Pode até te cumprimentar e mostrar que te ama, mas numa educação material, mas espiritual te odeiam. Sim, existe isso, existe. Mas o crente que conhece as Escrituras, a cristã que conhece as Escrituras, ela ora a Deus e fala assim: Senhor, chegou a minha hora, eu estou desprezado, não me querem perto deles. Às vezes eu vou, pode acontecer de você ir à igreja, ou você vai a uma reunião com alguma família, ou seus próprios familiares, ou seus próprios irmãos em Cristo, algum trabalho, ou que seja. Senhor, e então chegou a minha hora. Sabe por quê, meu Senhor? Eu estou meditando na tua palavra, ali no livro de Mateus, que tu me desse a graça de conhecer a tua palavra. Teu Espírito Santo me revelou, onde está escrito que tu falaste com aqueles primeiros discípulos, e depois agora eu sou uma discípula do Senhor, e tu és o meu Senhor, eu sou um discípulo teu, e tu és meu Senhor. E o versículo 10 de Mateus, capítulo 5, me ensina, como ensinou eles. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Senhor, por causa da tua palavra, eu sofro perseguição. Entendi, eu não sou merecedor, mas através do teu sangue tu me fez merecedor, para que eu faço parte desse reino dos céus. E no versículo 11, meditando, diz: Bem-aventurados sois vós, teu filho falando para aqueles discípulos, e hoje a tua palavra falando para a minha alma. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quer dizer, caluniarem, falarem mal de vocês, fofocarem contra vocês, e perseguirem, e o pior, mentindo, e disserem todo mal, não é bem, é mal, todo mal contra vós por minha causa. Jesus falando para os discípulos, que vão mentir contra vocês por causa dele. Aí quando o crente lê isto, o crente medita: Senhor, chegou a minha hora de passar por esse processo de perseguição. Senhor, graças te dou. E rogo a ti, como está escrito lá em Mateus, na crucificação do teu filho, quando ele olhou toda aquela multidão, e olhando para aqueles homens que estavam executando ele, disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que faz. Diante de ti, meu Senhor, entendi que chegou a minha hora, porque eu falo de ti, eu falo de Cristo, eu falo da tua palavra, da fonte da água viva. Eu rogo a ti, perdoa esses meus perseguidores, porque eles não sabem o que faz. Se eles tivessem o conhecimento que eu tenho, Senhor, nós viveríamos em união contigo. Mas há divisão, porque o espírito maligno aproveita a ignorância. E aí, nós que falamos do teu evangelho, somos então perseguidos. Mas, Senhor, a nossa alma se alegra, porque o Senhor diz que nós somos do teu reino. Perdoai-vos em nome de Jesus. Irmão, olha o conhecimento das Escrituras. Olha como muda o crente. Por isso que nesses últimos tempos, muitos vão negar Jesus Cristo. Não se assuste. Quantos de vocês estão aqui amando a palavra de Deus e querendo conhecimento do céu? Quantos neste momento estão em outros sites, estão perdendo tempo com muitas coisas, olhando coisas indevidas, se instruindo do que é do mal, e cada vez mais negativa a pessoa. E vocês aqui,
Glorificai a Deus, amado. Quantos de vocês que possam ser criticados, mas você está naquela reunião lendo a Bíblia? Isso não é bom. Irmão, perdoa, mas o Senhor me revela. Pode vir algumas aí e falar, isso não é de Deus. Irmãos, você já viu Satanás pegar a Bíblia e ficar falando de Deus? Você já viu demônios pregar evangelho? Você já viu? Você já viu demônios induzir pessoas pecadoras para falar de Cristo? Ou vai falar de futebol, falar de governo, falar de tantas outras coisas, de adultério, de roubo, mentira, engano, furto? Qual é? Agora, medite aqui diante do Senhor nosso Deus que está no céu e de Cristo no nosso coração e do Espírito Santo que está entre nós aqui. É de Deus ou não é de Deus isso aqui? É do Senhor? É Cristo ou não é Cristo? É a alma nossa que dá virtude para saltar para o reino da glória, aonde tem uma fonte de água viva que nos traz a vida. E somos santificados pela palavra. Aonde você viu Satanás pregar a palavra? Ele vai usar de pessoas para ir contra a palavra, poderá usar da palavra para ir contra ela. Você viu que Jesus tentou, perdão, Satanás tentou Jesus e ele usou a palavra. Ele mesmo falou. Eu vou dar só um exemplo dele lá na tentação, foram 4 tentações, mas uma delas. Se tu és filho, levou no pináculo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque Salmo 91, olha o diabo falando do Salmo 91. Está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, que você não tropece em pedra alguma. Lança-te aqui embaixo. Jesus disse para trás de mim, Satanás, somente o Senhor servirás. Não tentará o Senhor teu Deus. Está vendo como o inimigo usa também? Ele conhece as escrituras? Conhece. Ah, mas conhece muito do que crente, viu? O diabo conhece. Nós vivemos aí 70, 80, 90 anos. Ele está aí, ó, desde o começo do mundo aí. Foi lançado aqui na Terra. E ele sabe todas as escrituras divinamente inspiradas. Ou se ele conhece, por que ele foi tentar Jesus? Ele foi com a própria palavra de Deus, mas só que ele foi para tentar. Então, queridos, esta palavra, ela não tem inimigo, não tem demônio, não tem diabo, não tem Satanás, não tem ninguém. Isso aqui é Espírito Santo que nos dá essa força para pregarmos e abrir a mente de todos. Então, é por isso que vocês são perseguidos, entendeu? Por isso que vocês são. Ah, mentira, né? Pois é. Aí tem o Espírito Santo dentro desse crente ou tem demônio dentro desse crente? Tem crente que fala até em língua, mas o coração é do diabo. Aí alguém vai falar, isso é forte, irmão Júlio. É verdadeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não, glória a Deus. Glória a Jesus. Mas Jesus não relatou para os outros ainda não. Estão entendendo? A palavra verdadeira é essa. Para quem anda em Cristo é glória a Deus. Para quem anda com o diabo, isso aqui é uma ofensa. Para quem não está na palavra, isso aqui é uma coisa mais ofendida. Mas é pregada a verdade. O autor de tudo isso é Cristo Jesus. Ele é o autor. Vamos à palavra do Senhor. Isso tudo é dentro da palavra, mas vamos às escrituras. Ou, irmã Ângela, você está ouvindo ainda, irmã Ângela? Agora sim, irmão Júlio, mas ficou um bom tempinho parado. Ô, irmã Ângela, você lembra onde parou, minha filha? Deixa eu até conectar aqui, pelo amor de Deus. Ô, Senhor, peraí, eu estou conectando aqui a energia, mas tá ruim mesmo a internet. Mas eu espero que esteja na gravação, vocês vão poder ouvir melhor isso aí, tá bem? Mas isto e eu parei aonde, irmã Ângela?
Irmão Júlio, pior que eu tive que dar uma atençãozinha aqui pro meu sobrinho, eu não lembro onde foi que o irmão parou. Vê se Tá a irmã bom? Nalva lembra. Tá, mas tá gravado, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui, vamos dar aqui a continuidade. Livro de João. Poxa, são mensagens tão maravilhosas. Infelizmente a internet está dando umas falhadas aí. Mas eu creio que depois vai estar a gravação, ela deve estar completa, tá bem? Glória ao nome do Senhor. É muito importante o que eu falei aqui, aonde perdeu, a internet falhou aí, perdeu. Mas vamos dar aqui a continuidade. Irmãos, então vocês entenderam, Jesus veio de Belém. Agora, nesse versículo 45, irmão, esse versículo 45 diz bem claro: e, e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles perguntaram: por que não o trouxeste? Por que não trouxe Jesus? Eu lembro que os servidores são os levitas, né? A mandado do Sindério. Aí eles, claro, vai ter uma discussão aqui, vai se conversando aqui, né? A gente vai vendo aqui que a tentativa de prender Jesus, aqui nesse caso, né? Nós estamos vendo aqui nesse versículo, se a gente voltar ao versículo 32, está aqui escrito: os fariseus ouviram a multidão murmurava dele dessas coisas. E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram os servidores para o prender. Então está vendo que os servidores foram lá. E aqui os servidores voltam vazio, não levou Jesus. Então vejamos muito bem aqui que essa reunião do Sindério com esses servidores, uma crescente ameaça, muito uma ameaça, né? Que a popularidade de Jesus ele representava para essa liderança. Então, a população estava crescendo e isso estava virando uma ameaça para essa liderança desses judeus aqui, esse sindério, o santo Deus. Mas nós vemos aqui um pouco à frente, irmãos, no versículo 46, que esses sacerdotes, perdão, esses servidores, esses levitas, né, os servidores, eles disse para os sacerdotes lá: nunca homem algum falou assim como este homem. Nenhum homem falou como Jesus falou. Nunca. Então vemos aqui, irmãos, que esses oficiais do templo, né, ouviu muitas pessoas ensinando nos pátios do templo, mas eles reconheceram que o ensino de Jesus era Cristo, né? Podemos ver isso. Eu só vou deixar registrado. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Olha aqui. Mateus 7, capítulo 28 e 29. Glória a Deus. Olha o que diz assim, ó. Glória a Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Foi isso que eles estavam vendo, a autoridade de Jesus. Nós podemos ver isso também, amados irmãos, no livro aqui está em João, também no versículo 15, dá para ver aqui claramente que os judeus se maravilhavam, dizendo: como sabe essas letras, não as tendo aprendido? Está em João, capítulo 7, versículo 15. Como é? Então, irmãos, eles ficavam maravilhados. Aí vejamos no versículo 47, que responderam: pois os fariseus, os grandes ali, o Sindério, também vós foste enganado. Olha a ira desses homens. A ira desses homens. Que religião, irmão, por isso que nós não podemos ser religiosos, temos que ser crente mesmo, cristão, tá? O Senhor quer que nós amamos uns aos outros. Se os judeus eles se consideravam irmãos, olha o ódio dessa liderança aqui. Não tem Deus, essa liderança não tem Deus. Você pode ver, né? Então veja, essa referência, né, irmão? Como que vocês também fossem enganados? Aí o versículo 48 diz assim: creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Aí eles olham para todo o sindério. Lembra que Nicodemos
no capítulo 3 de João, ele foi falar com Jesus, lembra? Ele se converteu. E aí o Sindério ficou preocupado, ou aqueles líderes ficou preocupado. Entre nós aqui tem alguém, olha só, né? Também, aqui ó, tem algum aqui dos principais que creram nele? Tem alguém de vocês aqui que creram nele? Em termos, né, nesses governantes aí, esses magistrados aqui, glória ao nome do Senhor, esses líderes, que está aqui na palavra do Senhor, glória a Deus. Provavelmente, né, irmão? Eles ali falando deles mesmos, eles ficaram tão preocupados que eles achavam, com todo respeito, mas é essa que eles pensavam, eles achavam que entre eles, o Sindério, existia já traidores ali, já existia que eles faziam parte do Sindério, mas já estava servindo a Jesus. E eles não sabiam, porque isso ficou em secreto. Você viu que Nicodemos foi de noite, foi em segredo, né? Se você olhar, olha que passagem linda, passagem linda. João, capítulo 3, diz claramente aqui, ó. João, capítulo 3, Nicodemos vai ter com Jesus, olha aqui, ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele é príncipe dos judeus. Olha, ele estava naquele dia lá no Sindério, tá? Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então, Nicodemos creu que Jesus é o Messias, filho de Deus. Nicodemos creu. E aqui, nesse versículo aqui, né, no versículo 48 de João, capítulo 7, esse Sindério, eles falam, creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Quer dizer, entre nós aqui tem alguém que creu nele? Tem algum aqui entre nós? Agora veja o 49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Aí os Sindérios fala para a multidão, essa essa multidão que não sabe a lei é maldita. Irmãos, esses livros não estão lá para ensinar eles. Vocês estão vendo? Até os líderes estavam corrompidos. Não conheceu o Messias, Jesus. E aí o que aconteceu? Ainda maldiçoou toda a multidão de Israel. Todo o povo que seguia Jesus. Mas você lembra de uma palavra que Deus ensinou? E mostrou salveiro para Abraão? Todo aquele que te abençoar, eu o abençoarei. Todo aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Lembra disso? Eles amaldiçoou a multidão que creu em Jesus. Mas essa maldição não pegou, porque Cristo está na vida deles. Eu digo para vós, se vocês confiar no Senhor, pode, quem quiser rogar praga, maldição, não pegará em nenhum de vocês, aos que andarem com Cristo. Ok? Muito bem. Essa referência, irmãos, foi que aqui está dizendo, nesse 49, que esse homem fez essas coisas aqui, irmão. Esta multidão que não sabe a lei, está falando de arrogância, irmão. Eles são arrogantes, como se eles tivessem as escrituras, e tinha mesmo, mas eles dominando as escrituras, eles dominando. Irmãos, nenhum de nós tem poder nenhum de dominar as escrituras. Isso aqui é autoridade divina do Espírito Santo. Ninguém tem essa autoridade de dominar isso. Isso aqui nós somos agraciados de tê-lo e nos desfrutar do rio que salta de água viva. Isso aqui é água viva em nossos corações, porque ele aponta Cristo como Filho de Deus, e nós somos cheios da palavra de Deus. E esses homens arrogantes, querendo ter controle da palavra de Deus, só eles que conheciam as leis, mais cegos, homens que maldiçoou a multidão, eles mesmos receberam as suas próprias maldições, porque eles tiveram domínio naquilo que não é deles. Entendeu isso? E vejamos bem aqui, meu amado, nas escrituras, quanto arrogante que esses rabinos, esses homens daquela época, aqueles judeus, fariseus, saduceus, os escribas, os anciãos da época, né? Os anciãos de Israel,
Enfim, irmãos, todos eles ali eram arrogantes, e eles tinham por essas multidão incultas, como se a multidão não tivesse conhecimento. Irmão, irmã, instrua do conhecimento, instrua de Jesus Cristo, ele é a sabedoria. Leem, eu não vou passar aqui a leitura, mas leem vocês. Provérbio capítulo 8, Provérbio capítulo 9. Lê a sabedoria lá. Lê, por favor, lê Provérbio 8 e capítulo 9. Lê esses dois capítulos para você ver. Então, irmão, hoje nós somos instruídos pelo Espírito Santo. Não pode haver arrogância em nós. Os líderes que querem pregar, que vão pregar, não sejam arrogantes e querer ter domínio da palavra de Deus, porque nenhum de nós tem domínio da palavra de Deus. Quem domina nós é Cristo, ele é a cabeça. Nós somos dominados pelo Espírito de Deus, somos guiados por ele. Ele tem domínio no nosso curso, em todos os lugares. Aonde nós pôr a planta dos nossos pés está confirmado por Deus, porque é a vontade dele. Então somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, somos dominados por Cristo, por Pai. Temos uma cabeça que é Cristo que nos leva para onde ele quer. Então nós temos sim a instrução da palavra, ele nos domina, então nós, porque as palavras não são nossas, é dele. Tudo que nós falamos aqui não vem de mim, vem do Senhor, ele é a fonte. Então nós temos que ser assim. Glória a Deus. E esses líderes aqui amaldiçoando com arrogância, dizendo que o povo é, com todo respeito, o povo daquela época eram incultos, não tinham conhecimentos de Deus. Infelizmente, hoje o diabo está pondo tantas coisas aí nas mídias, nas redes, para desviar nós das escrituras sagradas, para que muitos não leem e não têm esse conhecimento. Por isso que nós temos que ler, irmãos. Nós temos que ler, nós temos registros. Como materialmente eu disse a vocês sobre registros das nossas propriedades. Nós temos a Bíblia Sagrada, um registro do nosso Senhor. Tudo fala de Cristo. Versículo 50. Olha aqui, olha Nicodemos, aquele que se converteu a Cristo. Ele fazia parte desse povo. Olha o que Nicodemos disse. Nicodemos, que era um deles, agora entre parênteses, o que de noite for a ter com Jesus, disse. Nicodemos já é discípulo de Jesus. Tem uma passagem, irmão, eu já li para vocês aqui, num dos evangelhos, que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, eles prepararam o lençol para colocar o corpo de Jesus, tá? Eu acho que está em Lucas, inclusive, tá bom? Mas está num dos evangelhos. Bom, aí Nicodemos diz, versículo 51, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então Nicodemos, amenizando, ele falou, como que nós podemos, na lei, pode condenar uma pessoa se nós não ouvirmos ele primeiro? Tá vendo, irmãos? Aí nós vemos dessa forma, no versículo 50, e Nicodemos era um deles, né? Um deles ali, nós vemos aqui, e é como eu falei para você, está lá no capítulo 3, que Nicodemos conversou com Jesus. Aqueles primeiros dois versos, aliás, vai até o 15, o versículo 15 ali, a conversa de Nicodemos com Jesus, e ele se converteu. Já nesse versículo 51, e ele fala assim, porventura vai condenar a nossa lei vai condenar alguém sem antes ouvir ele? Nicodemos diz sobre essa lei do Antigo Testamento, que ordenava os juízes que investigassem as acusações da justiça. Vamos ver isso lá, irmãos? Olha onde que Nicodemos foi pegar. Vamos, olha como eles tinham conhecimento. Vamos em Deuteronômio capítulo 1, versículo 16. Irmãos, vocês perceberam que a gente vive no novo evangelho, porque foi do novo para cá. Mas para conhecer Jesus, nós temos que ter também o Antigo Testamento. Você viu que os dois fala de Cristo? Vamos lá em Deuteronômio. Então, não despreza o Velho Testamento. Porque, olha, tudo que eu estou buscando aqui, irmãos,
de Cristo mostra as profecias lá no Velho Testamento. Olha aqui, ó, Deuteronômio, no capítulo 1. Versículo 16. E no mesmo tempo mandei ao vossos juízos, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Isso aqui tem que ouvir a pessoa primeiro, não é executar as pessoas. A verdadeira justiça é essa. Se alguém quer nos passar a perna, perdoa a expressão da palavra, quer nos enganar, eles não levam as pessoas em juízo. Essa aqui julga com a falsidade, outro acredita e já executa a pessoa. Mas o verdadeiro juízo é esse aqui. Chama a pessoa, põe frente a frente. Veio uma notícia e o teu acusador falou isso com você. Então me apresente o meu acusador. Tem que chamar o acusador. Você quer acabar com os problemas da tua vida, irmão? Se alguém falar alguma coisa contra você, você fala, por favor, me apresenta o acusador. Faça uma reunião comigo, meu acusador, seja na tua família, tá? Seja no teu trabalho, seja onde que for. Eu quero que o acusador fale de frente comigo. Você vai derrubar tanta mentira de Satanás, porque se houver, nem vai haver reunião, seja em qualquer âmbito, trabalho, escola, seja aonde for, nas famílias, em qualquer lugar. A hora que pedir o acusador, se o acusador for verdadeiro e o assunto for verdadeiro, ele vai enfrentar. Se o acusador não for, ele vai se afastar. Porque isso, os verdadeiros cristãos sofrem demais. Porque o que se levanta contra a acusação sobre os verdadeiros cristãos é muitas. Mas quando pede, mas não fala não o que eu falei, não fala não. Irmão, vem chegar. Já muitas coisas chegou assim para mim. Eu tinha um trabalho, as pessoas queriam levar a vida de outras pessoas, de irmãos para mim. Falei, rapaz, para aqui. Eu já fui muito claro com ele. Você nem cuida da tua casa, da tua vida, você vai trazer a vida dos outros aqui. Tem que ser sério também, viu, irmão? Tem que ser forte. Porque, irmão, se uma pessoa está levando a vida de outro, porque ele não cuida da casa dele, ele não cuida da família, é um fofoqueiro ou uma fofoqueira, é um mentiroso. É aquele que o diabo usa para espalhar contenda no meio, que você vai ver isso em Provérbio, está escrito, que tem os olhos altivos, aquele que mexe com os dedos, faz os acenos, e aquilo que traz contenda entre o irmão, aquilo que Deus abomina. É aqueles que espalha contenda e derrama divisão, espalha contenda entre irmãos. Isso tem de monte no meio de nós. Então, quer mesmo acabar com esses acusadores? Manda ele se apresentar. Essa é o que Deuteronômio, capítulo 1, versículo 16, e eu vou ler de novo. E no mesmo tempo mandei aos vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro e que com ele está. Essa é a verdadeira retidão que tem que ser dado. Não é ficar ouvindo e executando a pessoa que não tem nem chance de se apresentar, não tem chance de se apresentar. Esse é um exemplo. Querem ver mais? Nós vemos aqui, então, irmãos, o apelo de Nicodemos para que houvesse, então, imparcialidade ali, né, mas a gente percebe isso, que houvesse ali, então, uma imparcialidade nessa questão que foi referido. Aí, mais tarde, né, o rabino Gamaliel ali, aquele homem lá do Sindério, ele podemos ver aqui no livro de Atos. Vamos lá, mais tarde, vamos observar em Atos capítulo 5. Olha aqui em Atos capítulo 5 o que aconteceu. Olha aqui, ó. Atos capítulo 5. Vamos ler do versículo 34 ao 39. Olha o que diz aqui, ó. Isso aqui está se falando um conselho de Gamaliel, tá bem? Eu vou começar até do 33, ó. E ouvindo eles, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, respeitado, hein?
mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disseram: homens israelitas, acautelai-vos, tomem cuidado, a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque esses apóstolos tinham dito lá, né, irmãos? Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou um número de uns 400 homens, a qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Versículo 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito após si, mas também esse pereceu, quer dizer, morreu. E todos que deram ouvido foram dispersos. Agora, olha o versículo 38, irmão. E agora vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, deixe eles em paz, porque se esse conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Quer dizer, os outros dois eram de homens, não teve prosperidade, desfez. Os homens morreram, todos os discípulos deles se afastaram, tanto do Teudas como de Judas. Agora, vamos tomar cuidado quanto a esses homens aqui, esses apóstolos. Porque se as obras é de homens, isso aqui vai acabar. Jesus já morreu. Mas, o versículo 39, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Olha que homem que fez um julgamento justo, reto, cauteloso. Ele ainda não tinha esse conhecimento se era de Deus ou não, mas ele deixou todos ali bem cautelados. Falou: olha, toma cuidado. Nós sabemos de duas histórias. Agora, esse aqui, nós ficamos sabendo que Jesus ressuscitou. Tá vendo? Se for de homem, isso aqui acaba logo. Mas se for de Deus, nós estamos se levantando contra Deus. Nós estamos combatendo a obra de Deus. Tomem cuidado. Aí, olha o versículo 40. Então concordaram com ele. Aí os sindérios todos se concordaram, né? E mandou chamar os apóstolos. E tendo açoitado, quer dizer, ainda tomaram uma surra, hein? Mandaram que não falasse do nome de Jesus. E o deixaram ir. E eu vou fazer uma pergunta. É obra de Deus ou não é? Até o dia de hoje. O nome de Jesus continua proclamando, o nome de Cristo está sendo exaltado aqui nessa reunião, o nome de Jesus é falado, em todos os lugares o nome de Jesus é falado, e aí esses homens aqui daqui em diante, está tudo aqui escrito, que eles fizeram a obra, tá certo, irmãos? Glória a Deus. Entendeu agora como que no livro de Nicodemos, essa passagem de Nicodemos, um homem tão de Cristo, olha só como ele conduziu esses assuntos. Irmãos, no versículo 52, responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Pronto, a ira. Olha o que é um coração irado, irmão. Aí já falou: és tu também da Galileia? Quer dizer, da onde achou que vinha Jesus? Da Galileia. Falou: você também é da Galileia? Irmão do céu. Aí ele fala para Nicodemos, o Sindério: examina, Nicodemos, e verás que da Galileia não veio nenhum profeta de lá, nenhum surgiu de lá. Examina, rapaz. É o modo de eu falar aqui. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos que ele contrariou, esse Sindério, foram contrário à conclusão dos fariseus aqui, vendo que da Galileia não havia ninguém, nenhum profeta, não viria ali Jesus dali, não viria o Salvador. Vamos ver ali no livro de 2 Reis, para terminarmos aqui, ó, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Olha, é baseado a isso. Segundo Reis, glória a Deus, irmãos. Capítulo 14. Olha aqui o versículo 25. Também esse restituiu dos termos de Israel, desde a entrada de Amamate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do servo Jonas, filho do profeta Amitate, a qual era de Gate-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga,
e que nem havia escravo e nem absolvido, e que nem o ajudasse em Israel. Veja, irmão, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão percebendo aqui sobre aqui está se falando até do reinado, e podemos ver aqui numa outra passagem, no primeiro livro de Reis também, irmãos, aonde está escrito aqui no versículo, capítulo 17, no versículo 1, primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1. Glória a Jesus. Então Elias, o tesbita, e os moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. É por isso que aquele Sindério estava falando: porventura vem dali, só recebe coisas ruins lá. Você viu aí, nesses dois capítulos aqui. Então, era isso que eles estavam falando, né? Está, glória ao nome do Senhor. Deixa eu. Me perdoa, irmão, estou aqui muito gripado, né? E também nós podemos, terminando esse assunto, no livro de Naum. Olha aqui, ó. Eu quero. Oh, Pai, seja curado em nome de Jesus. Vamos no livro de Naum, irmãos. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Um minutinho, meus amados. Estou procurando aqui, tá? Naum é depois de Miqueias, tá bem? Olha aqui que está escrito, no primeiro verso. O peso de Nínive, livro de visão de Naum, o Ecosita. E aqui, irmãos, nós vemos aqui que Nínive, bem antigo, naquele tempo lá, né, irmãos? Então, tudo isso vem um peso, se vocês verem aqui, que houve um peso em Nínive. Se você ler ele todo, você vai ver que Deus é contra Nínive pelos pecados. Então, tudo isso aqui, eles estavam se referindo, irmãos, né? Tudo aí, através dessa contra o Nicodemos aqui, achando que tu és da Galileia também? Tu veio dali? Porque achava que Jesus era da Galileia. E não era, irmão. Isso era de Belém. Aí o que aconteceu no versículo 53? Cada um foi para sua casa. Acabou o assunto ali, tudo raivosos, nervosos, sem guia de Deus. Claro, Nicodemos tinha. Agora os demais não. Tudo sem Deus e foram embora raivosos. Irmãos, tudo que faz pela carne, tudo que faz pelo coração do homem não prospera. Mas tudo que deixar Cristo, o coração de Deus. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Irmão, porque os outros podem falar assim, meu, por que Davi era segundo o coração de Deus? Que ele cometeu o pecado do homicídio e também do adultério. Irmão, Davi gostava de andar na justiça de Deus, mas ele era pecador, você também é, eu também sou. Qualquer um de nós somos passivos a uns erros desse, mas nós não temos um coração aqui de Deus, nós não recebemos o Espírito de Deus. Davi recebeu o Espírito de Deus. Por que que Davi era segundo o coração de Deus? Irmãos, vamos lá. A irmã Eliana, põe aí para mim, por gentileza, aonde está escrito ali. Vocês lembram de Davi, ungido rei? Lembra quando Samuel foi a Davi, foi na casa de Jessé? Vou resumir bem. Passou todos ali, passou um, e ele falou: certamente esse aí é o rei de Israel. O Senhor falou para Samuel: Samuel, eu não sou homem, eu não olho a aparência do homem, eu olho o coração do homem. Esse não me serve.
Aí Samuel parou. Quantos que são colocados aí, né, irmãos, em todos os lugares aí que existem várias denominações, às vezes por causa de um parente, um amigo, e às vezes não é segundo o coração de Deus, mas foi segundo a vista dos olhos. Às vezes você olha uma boa obra na pessoa, acha bonito, isso aí serve. Serve o quê, irmão? Vai buscar Cristo, é Ele que vai revelar se serve ou não serve. É Cristo que revela. Aí o que aconteceu? Ué, acabou os seus filhos. Tem mais um? Ah, tem um mancebo. Tem um menininho lá que está cuidando das minhas ovelhas. Manda chamar ele. Chamou. Aí Deus fala, esse aí, unge ele. Ah, mas na hora, ungiu ele. Pode ver, naquele momento, o Espírito de Deus entrou no menino. Se o Espírito de Deus entrou em Davi, Davi passou a ter o coração de Deus. Agora, medite comigo aqui, queridos. Se vocês e eu, como nós aceitamos Cristo em nossa vida, acabamos ter o coração de Deus em nossa vida. Por quê? Porque nós fazemos a vontade do Pai. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Todo aquele que ama a Deus faz a vontade de Deus. Então, esses andam no segundo o coração de Deus. Parou para meditar nisso? Como você é amado de Deus, amada de Deus? E como você sabe que você anda segundo o coração de Deus, importa que você peca como Davi pecou ou errou, e pede perdão, e aí o Senhor permanece na vida dela? Pois é aí que está a obra linda e gloriosa, o Espírito de Deus na tua vida. Então, esses são os conselhos da palavra de Deus que Deus manda nesta manhã. E o nome do nosso eterno Deus, amados, seja eternamente louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.